Estamos de volta para conversar sobre o papel do CEO numa instituição de saúde hospitalar. Hoje a nossa convidada é a Jaqueline Rodovalho e ela está contando tudinho pra gente. Não está escondendo nada, ela conta tudo. A Jaqueline é que nem eu, conta tudo. Conta tudo. E qual que é a importância do relacionamento? Agora a gente vai falar de relacionamento interpessoal, que é também um atributo necessário e muito desejável dentro da gestão hospitalar. Esse relacionamento com os profissionais de enfermagem e os profissionais médicos. Como que é essa importância aí entre gestor, médico e enfermeiro, né? Porque a gente fala médico e enfermeiro porque são os profissionais em maior quantidade dentro, né, da instituição. Mas de um modo geral, como é que é? Como é que você enxerga aí essa... Dani, você sabe que isso melhorou demais. Antigamente o médico era o rei, né? E a enfermagem subserviente. E no hospital, como a gente abriu o hospital de alta complexidade há 9 anos, está fazendo aniversário, o hospital tem 40 anos. Porém, ele era um hospital pequeno, 19 leitos clínicos, só com cardiologia. Foi quando, há 9 anos atrás, inauguramos o de alta... Eu vim para isso, e inauguramos a alta complexidade. Tem 9 anos? Menina, eu tinha a impressão que era... Dia 15. Que era mais, porque ele chegando, tão chegando que... Se posicionou no mercado, né? Teve uma posição muito... E não só em cardiologia, né? Sim, sim. E aí, dia 15 agora, ele faz 9 anos. E aí, os meus gestores escolhidos foram enfermeiros. Quem coordena o centro cirúrgico, quem coordena a UTI. Porque o enfermeiro, ele tem uma capacidade multifacetada maior do que a do médico. O médico ele é muito focado ali no paciente dele, no tratamento ou na cirurgia. O enfermeiro não. Ele presta atenção no cuidado, no material que vai usar naquele momento, onde que fica melhor o leito para esse que está mais grave, é mais perto. Ele é mais sistêmico, mais holístico. E é o que fica o dia inteiro dentro da instituição, porque o médico vem e vai embora para fazer o consultório ou para fazer outra cirurgia em outro lugar. Então, eu insisti muito nessa questão da importância da enfermagem na liderança, representando o hospital. E hoje, pelo menos lá no hospital, eles conversam de igual para igual, trocam ideias, e assim foi feito também com a farmácia clínica, dando opinião nas prescrições, nas interações, porque a gente tem vários comitês multidisciplinares. Então, é muito legal a relação lá no hospital, da enfermagem com o médico. Por exemplo, no centro cirúrgico a gente tem também o coordenador médico, né? Trabalham juntos, discutem juntos o que querem. Lógico que, como em toda gestão, todo lugar, tem os momentos de estresse, porque não é fácil, a gente vive sob pressão dentro de um hospital. O tempo inteiro. A gente está lidando com vidas, né? E funciona muito bem, está funcionando muito bem. Hoje ele é respeitado, o coordenador de enfermagem, os enfermeiros, os técnicos, eles são respeitados, assim como os demais profissionais da equipe. E todo mundo ganha, inclusive, principalmente o paciente, né? Pede opinião, hoje eu vejo médicos trocando opinião com o enfermeiro-chefe e tudo, eu fico muito feliz. Foi uma luta desde que a gente chegou. Os enfermeiros às vezes ficavam ressabiados e depois foram se posicionando, viram que tinha esse apoio e é muito interessante. Apoio, conhecimento técnico, não tem porquê, né? A gente só enriquece o processo. Só enriquece. E como que você faz lá para manter a motivação da equipe, Jaqueline? Porque assim, como você acabou de falar, trabalhamos o tempo todo sob pressão. Como é que você faz ali para manter essa motivação do pessoal? Reconhecimento em primeiro lugar. E quando a gente fala reconhecimento, ele não é só o financeiro. É o reconhecimento na tomada de decisão, do outro poder tomar decisão, reconhecimento dele poder ser ouvido e respeitado, reconhecimento do elogio pela performance, né? A capacitação, a gente tem programa de apoio à universidade, a outros cursos, alinhados dentro da sua função, né, do hospital, né? Então, tem esses programas, tem capacitação interna também, os talentos que cada um tem fora do hospital, que eles podem colocar, por exemplo, hoje a minha gestora da hotelaria, dentro da CIPAT, que é a Semana de Prevenção ao Acidente de Trabalho, e
estava ensinando a pintar guardanapo, aquarela, porque é um talento que ela tem. lindo. Então, os meninos adoraram. A outra sabe fazer o relaxamento. Então, todo mundo consegue sentir o hospital como eu pertenço aqui, e aqui eu não sou só o enfermeiro ou só o analista contábil, eu sou também um ser integral. Uhum. E essa oportunidade dele mostrar o que sabe é muito, muito bom. Então, isso, é isso, é formação, é ser ouvido, é poder posicionar, é não ter uma distinção, um lá em cima na hierarquia, o outro lá embaixo, não. O triângulo ele tem que ser invertido. Quanto mais alto o cargo, eu acho que mais tem que servir e apoiar, não é o contrário, né? Então, é isso, para manter essa motivação. E aí, Dani, a questão dessa motivação, né? A gente hoje não consegue ter excessos de funcionário até mais, assim, a gente queria ter até mais, mas diante das dificuldades que a saúde suplementar está atravessando, que a gente falou aí, da questão da PEC, da enfermagem, que trouxe um aumento merecido para a enfermagem, mas que deu um impacto grande na folha, a gente, para não sobrecarregar, porque isso também desmotiva, até porque a gente sabe que os técnicos, por exemplo, mesmo enfermeiros, têm jornadas duplas muitas vezes, trabalham em 2 locais, até 3. Então, para não desmotivar, eu tive que vencer um preconceito que eu tinha, que era o colaborador de cooperativa. Porque como eu formo, o hospital tem uma veia muito grande educacional, até porque o corpo clínico, sócios fundadores, era tudo dentro da federal, dentro da medicina, da federal, a gente tem essa veia muito do ensino. Estamos até agora com o CETEP, depois você pode ir lá para ver nosso centro de estudos, começar as residências em cardiologia. Já quero conhecer. Você vai gostar. E a gente precisou... gente, mas da cooperativa não vai estar capacitado do jeito que a gente capacita e tudo, mas é um recurso. Então, hoje, quando a gente tem atestado, falta, a gente lança mão desse recurso. O que a gente faz? A gente vai capacitando eles e pedindo que pelo menos sejam sempre os mesmos. E tem funcionado. E dá aquelas funções mais básicas, né? Tem funcionado. Isso também motiva, porque a pressão, o excesso, né, de trabalho, ainda mais tendo essa jornada dupla, então a gente tem muito esse cuidado. Tem a comemoração dos elogiados, a gente acompanha através das ouvidorias, os elogios e todos são reconhecidos. Então a gente vai usando cada vez de algo inovador para ir motivando. E assim, você falou uma coisa interessante, Jaqueline, que é a questão do dimensionamento, da sobrecarga, né? Isso a gente vê em muitos hospitais, dificilmente você consegue ter esse dimensionamento ali, adequado, porque você teve, né, a questão da PEC. A gente sabe que tudo isso uma coisa é o merecimento, a gente não discute isso, outra coisa é a vida como ela é, né? Que nem você falou no início, são tabelas que não são remuneradas há muito tempo, é questão de insumos que são cobrados em dólar, a inflação médica, então tudo isso impacta. E acaba impactando também na segurança do paciente. E aí conta pra gente, de que forma o CEO atua nesse processo de segurança do paciente? Implantando e tendo como braço direito o gestor da qualidade, que é o que acompanha todos os eventos adversos, que monitora todos os protocolos, as metas internacionais de segurança do paciente. Então, as notificações, porque a gente tem dentro do hospital ferramentas para notificar qualquer evento adverso que aconteça, e a gente estimula que notifique, mesmo que a pessoa engane, pense que mas não é, ou é um quase erro, a gente pede para notificar tudo e faz um filtro disso. Reuniões permanentes dos membros do núcleo de segurança do paciente, é uma vigilância constante, capacitação constante. E temos indicadores dentro dessas metas de segurança. Cada vez mais estamos sistematizando indicadores assistenciais também. Então, assim, todo mundo respira segurança. O negócio do nosso hospital é sua saúde em segurança, e está escrito, inclusive. Não só do hospital, só do paciente, né? Quando a gente fala em segurança, a gente está falando até do nosso colaborador também. Sim, sim.
A gente tem muito cuidado com isso Ainda também. mais agora com a NR1, falando da questão biopsicossocial do trabalhador, da importância da responsabilidade do empregador em relação a essa questão biopsicossocial, né, do trabalhador. Não tem como você ofertar aquilo que você não tem, não é? Exato. É o que eu falo geralmente com os meus alunos. Eu falo, gente, a gente dá aquilo que a gente tem. Eu gostaria de dar um carro para cada um aqui, mas eu não tenho. Então, como é que eu vou falar em segurança se eu não tenho segurança para mim? Para mim. Não Exato. é? Nós já estamos há 2 anos, a NR1 não modificou nada Mas, na minha Jaqueline, vida. você sabe que assim, tem hora que eu acho que eu sou meio doida, ou muito à frente, né? Porque diz que toda pessoa considerada doida, depois foi considerada muito inteligente. Mas assim, eu sou enfermeira do trabalho, uma das primeiras especializações que eu fiz. Não trabalhei diretamente com enfermagem e segurança do trabalho, mas por incrível que pareça, a auditoria tem uma correlação muito grande, né, com a segurança do trabalho. E aí, assim, para mim, eu ajudava muito, né, a operadora onde eu trabalhava a fazer mapa de risco na época que ele era obrigatório. E eu me lembro que a primeira coisa que eu colocava dentro de ergonomia era a questão da saúde mental. Porque dentro da ergonomia, na NR17, ela fala que é qualquer situação que ofereça risco físico ou mental para o paciente. Então, para mim, isso é muito claro. Então, na hora que começou esse zoom da NR, eu falei, gente, será que eu estou ficando louca? Aí eu conversei com pessoas que estavam estudando ali recentemente, né? Eu falei, gente, acho que eu estou ficando muito louca, porque eu sempre coloquei isso dentro de mapa de risco, eu sempre trabalhei isso como um risco real dentro do meu processo, né, de ações de enfermeira do trabalho, e agora a pessoa está fazendo esse zoom. Mas é porque realmente era raro, né? Eram raras empresas, acho que assim como a sua, assim como a minha, onde eu trabalhava, considerava realmente esse risco biopsicossocial. Porque, na verdade, a NR1 nem fala em saúde mental, ela fala em risco biopsicossocial, que a gente entende, né, traz para dentro da saúde mental. E essa é mais uma herança do Covid. Ixi, agravou bem, né? Agravou. Agravou eu bem. mesmo tive uma estafa. Terminando a pandemia, eu estava estafada já. A gente já está há 2 anos, talvez um pouco mais, com esse programa e de uma forma que todos os colaboradores têm acesso a terapias. A gente vai formando os grupos e eles estão sistematicamente com psicólogos, é uma clínica que dá assistência para a gente. Então, assim, a hora que chegou a NR1, você já a gente já estava implantado. Esse é menos uma preocupação que a gente vai ter. Mas depois da pandemia, isso se aflorou. O nosso trabalho já é um trabalho de grande pressão, mas depois da pandemia, isso ficou muito mais nítido. Foi uma coisa diferente, né? Nunca ninguém tinha passado. Tem sequelas até hoje. Sequelas ficaram. Assim como a gente tem sequelas da síndrome pós-Covid, fisicamente em pacientes que tiveram Covid, nós temos nos profissionais também. Exatamente. Né? Porque foi realmente uma situação muito atípica. E em meio a essa complexidade da rotina hospitalar, a tecnologia tem se tornado uma grande aliada da gestão. Dos prontuários eletrônicos aos sistemas de agendamento cirúrgico, passando por plataformas de controle de estoque, rastreamento de medicamentos e análise de dados clínicos. A inovação vem transformando a forma como os hospitais funcionam. Mais do que modernizar processos, a tecnologia permite decisões mais ágeis, seguras e baseadas em evidências, reduzindo erros, otimizando recursos e melhorando a experiência tanto dos profissionais quanto dos pacientes. Nos bastidores da saúde, ela é um motor invisível que conecta pessoas, processos e resultados. Nesse contexto, fale pra gente, Jaqueline, como que a tecnologia tem impactado a administração hospitalar. Hoje a gente não consegue administrar sem tecnologia. Né? Glória a Deus, você falou uma coisa, meu Deus, que todos os gestores escutem isso, que todos os profissionais de saúde escutem isso. Não tem como. Né? O prontuário eletrônico, todo integrado. Hoje, por exemplo, lá no hospital, quando o médico prescreve, já cai. A prescrição na farmácia, tudo isso é automático. A farmácia dispensa, quando ela bipa, já sabe para qual paciente que é, já cai na conta do paciente, no convênio que ele atende, e a dispensação, e aí tem o carrinho, o beira-leito, que a hora que bipa a pulseirinha, já sabe que é para aquele paciente, para evitar ter erro. Olha a segurança do paciente aí, porque vem o nome, vem tudo, para você não dar remédio trocado para o paciente, né? Então, não tem como falar nisso, seja na assistência ou na administração. Na administração, a gente precisa do BI, precisa de indicadores assistenciais, indicadores de processo, de resultado, de eficiência, e a gente tem até que ficar se segurando, porque senão você vai só implantando coisas, porque realmente
é uma transparência que traz e um caminho que mostra e economiza pessoas, porque você pode substituir isso, a pessoa ficaria ali trabalhando, por exemplo, uma planilha de Excel 2, 3, 4 dias, você tem um resultado num sistema assim. Então, tem como o profissional focar em processos mais interessantes, mais relevantes para a instituição. Não tem como falar em gestão sem tecnologia. E agora, com a inteligência artificial, mais ainda. Hoje, vocês todos já devem ver que a gente faz agendamento de consulta de exames pelo WhatsApp, vem a pesquisa de satisfação. Tudo isso está interligado, logicamente, num sistema dentro do hospital que está integrado. Então, antes você tinha quantas pessoas para ficar você ligando, tentando que atendesse, para marcar seu exame. Agora não, você já consegue marcar talvez até do site. Quase ninguém nem está acessando o site mais, né? Ou é o Instagram, não é? Com os links. Redes sociais. Ou as redes sociais ou o WhatsApp. Então, a gente vê a tecnologia na assistência direta, né? Como a gente vê nos softwares de gestão. Dentro de, por exemplo, do RH, está tudo interligado. Por exemplo, quando você passa na catraca do hospital, você já tem como registrar seu ponto ali, né? Quando você passa seu crachá no refeitório, você já está registrando sua entrada para o almoço. Então, a gente tem tempo de focar nas pessoas. A interoperabilidade, né? Não na burocracia. A interoperabilidade, ela mitiga erros, né? Minimiza erros e acelera processos, né? Foi o que você falou. Ela otimiza ali, ela usa... Eu precisava de 2, 3 pessoas, o sistema faz ali... Às vezes a gente não precisa nem de uma inteligência artificial, só o sistema mesmo, o software, né? E aí, quando vem a inteligência artificial, ela dá aquela lapidada e te entrega mais segurança. Então, assim, eu já vi que para você, prontuário eletrônico, sistemas de informações, né, informatizadas, foi um grande ganho, né? Mas e para sua equipe? Como é que foi, assim, a aceitação deles? Porque a gente sabe que tem algumas pessoas que são um pouquinho resistentes. Prontuário eletrônico, eu tenho que colocar isso, eu tenho que... Como é que foi? O prontuário eletrônico, a implantação dele, principalmente os médicos mais idosos, eu pensei que fosse até ter mais dificuldade. Eles não gostam muito de ficar trocando a senha por segurança, de tempo em tempo, porque quer ter uma senha só, de banco, quer ter uma de senha médico, eternamente, é uma né? senha eterna. E pela segurança hoje, a gente sabe que precisa, né? Mas você sabe que eu pensei que ia ser um impacto maior? O início da implantação não é fácil. Você tem que ter em cada posto de enfermagem, que a gente chama de key user, que é quem domina o sistema para estar dando aquele apoio até que a pessoa costume com aquilo. Então, o maior obstáculo inicial foi isso. Mas a gente buscou um sistema mais amigável, mais interativo, e hoje eles não ficam sem. Inclusive, eles têm acesso até de fora. A gente pode liberar para que eles vejam como que está a prescrição do paciente. É desejável, né? Que é aquela avaliação contínua. Então, assim, por mais resistência que às vezes tenha no início, depois eles já não conseguem ficar sem. Nada de braçada, né? Como se diz. Daí começa a inventar. Por que não põe isso? Por que não liga isso naquilo? Então, hoje ele está no pronto-socorro. A guia do pedido de exame, dentro do padrão do convênio, já está ali dentro do sistema. Quando ele faz a indicação clínica, já cai na guia, ele não precisa mais escrever, né? Já cai ali dentro da guia. Quando ele põe o CID, já cai tudo na guia. Para pedir autorização, já sai lá no sistema da recepção para pedir autorização. Coisa que antes precisava escrever tudo a caneta, levantar da cadeira, levar lá na recepção. Então, assim, otimiza muito para que a gente tenha mais tempo para cuidar do paciente. Então, a inteligência artificial, Big Data, BI, já são coisas que fazem parte dentro da gestão hospitalar. Já fazem parte. Alguns hospitais estão atrás por vários motivos, né? Outros já acelerando. Nós temos, inclusive, hospitais públicos que são verdadeiros laboratórios de eficiência. Para os públicos é um pouquinho mais difícil pela burocracia que existe nas aquisições, pela própria natureza do negócio, né? Dentro do hospital privado, você toma uma decisão de investir muito mais rápido,
de fazer os seus orçamentos muito mais rápido. Mas eu acho que não tem outro caminho. E agora, a questão da inteligência artificial, para o agendamento, chatbox, para triagem, ela é importante, mas ela está vindo com toda a força para a auditoria de prontuário. Ai, que sonho maravilhoso! Para faturamento, está vindo com toda a força. Já na integração das conciliações das glosas, na integração de todo o processo de faturamento junto com o seu sistema ERP, que é o que você fatura. Então, agilizando a vida do faturista também. Não, maravilhoso. E assim, você vem de um hospital privado, né, de saúde suplementar. Mas você acha que todas essas inovações, esse movimento também está acontecendo nos públicos? Está acontecendo nos públicos e a gente tem vários públicos referência e até com acreditação internacional pelo país. Está acontecendo sim. E tem os públicos regidos por OS, né? Aqui em Goiás a gente tem a AGIR, que é uma OS, que é uma organização social, que administra o Google, que é um exemplo de tecnologia, de engenharia clínica, de assistência, de gestão. Então, acontece, é totalmente possível. Gente, assim, como a gente já falou aqui algumas vezes, mas não custa repetir. A tecnologia, inteligência artificial, softwares, é um caminho sem volta. Não tem mais como voltar, né? Quem acompanha, tudo bem. Quem não acompanha, está assinando sua sentença de morte. Como né? que o SUS faria regulação de paciente sem um sistema de informação? Né? Exatamente. Inclusive o SUS é exemplo disso, né? Todo o sistema de informação do SUS é sistematizado, tem interoperabilidade, né? A IH eletrônica casa com as informações dos procedimentos da SIGTAP, se der alguma coisa errada, bloqueia. Prontuário único. Então, onde o paciente passa em hospitais diferentes, o prontuário dele está ali com todas as informações. Exatamente. Bom, infelizmente nós estamos chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Jaqueline, que nos fez aqui valiosos esclarecimentos sobre o assunto. E caso, Jaqueline, alguém tenha dúvida, queira saber um pouquinho mais, que eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque esse assunto é assunto para 50 programas, né? Para uma série. Como é que a gente faz para te encontrar? Fala pra gente suas redes sociais. No Instagram, Jaque Rodovalho. Jaque Rodovalho. Estou no Hospital do Coração, estou à disposição para quem quiser fazer benchmarks. A gente recebe muitas pessoas querendo fazer benchmark no hospital e é aberto para ver os processos, para trocar ideias, né? E estou à disposição. E, gente, benchmark é assim, é aquela velha frase, na vida nada se cria, tudo se copia, não é? Boas práticas têm que ser perpassadas, e eu sou testemunha disso, que o Hospital do Coração de Goiás é um hospital de portas abertas, viu? Então, quem quiser entrar em contato, acho que vale muito a pena, tem muita coisa bacana lá que merece ser compartilhada. É uma cidade, É uma cidade. Eu estive lá essa semana com a Cipate, lá organizada pelo pessoal da Deu uma palestra pra gente, excelente. Dei uma palestra, ela fez sobre IST, AIDS, né? Ou seja, é um assunto que, teoricamente, né, os profissionais de saúde já conhecem, mas a gente dá uma outra visão, porque a gente precisa falar. O óbvio precisa ser dito, né, Jaqueline? E pararam de falar, né? O governo parou de fazer campanhas, então a gente tem que reacender essa chama. Verdade. Bom, quando falamos em saúde, é natural pensarmos no cuidado direto ao paciente, no toque humano, na escuta, no atendimento, mas por trás de cada gesto de cuidado existe uma rede complexa de decisões, processos e estratégias que permitem que tudo aconteça com segurança, eficiência e dignidade. A gestão hospitalar é o coração invisível que mantém o sistema pulsando, mesmo nos momentos de crise. Entender esses bastidores não é apenas um papel de administradores, é um convite para que todos os profissionais de saúde ampliem sua visão, participem das decisões e contribuam com um cuidado mais integrado, sustentável e mais humano. Porque cuidar da saúde também é cuidar da estrutura que torna possível. Muito obrigada pela companhia de hoje. Espero vocês na próxima terça-feira, aqui na TV Alegria, para mais um debate e dicas para fazermos da sua vida uma vida melhor. Tenham uma excelente noite e até a próxima terça-feira.